pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. E hoje, gente, a gente começa a nossa discussão sobre o patriarcado do salário. Essa discussão era para ter saído por meio de live aqui no canal no meio da semana, mas tivemos uma sequência de problemas e cheguei a começar a live começou a existir, mas quando eu fui ver estava completamente sem som, não consegui arrumar um som. E aí decidi alterar então e gravar um videozinho ao invés de manter a estrutura da live. Se você está lendo o Patriarcado do Salário, quero muito saber o que você está achando aqui. Para mim está sendo uma leitura muito boa, porque traz pautas muito diferentes das pautas que a gente está acostumado, assim, nem toda feminista ou nem toda teórica feminista vai falar sobre necessidade de remuneração pelo trabalho doméstico, que é a principal discussão aqui da Silvia Federici. A outra discussão dela que também é feita é em relação a algumas críticas que ela vai fazer em relação à obra do Marx, e isso também é muito importante a gente ver, porque dificilmente a gente acaba tendo acesso a muitas críticas em relação ao trabalho de Marx dentro de pensadores de esquerda. Então vamos aí para a discussão do patriarcado do salário. Hoje a gente conversa sobre os capítulos 1 e 2. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e enviar aí o link do canal para pessoas que você acha que precisa aprender sobre feminismo. Hoje a gente fala dos capítulos 1 e 2 do Patriarcado do Salário, e é um livro muito bom, porque ele traz um tema que hoje já não é mais tão discutido entre os temas feministas, mas que ainda assim é um tema bastante relevante, que é um movimento que existiu, especialmente na década de 70, em relação à necessidade de pagamento para o trabalho doméstico, remuneração para o trabalho doméstico. E a Silvia Federici vai discutir esse movimento, vai falar sobre isso, mas ela vai falar principalmente a respeito de como que esse tema aparece nas obras do Marx. A Silvia Federici, então, faz uma leitura e uma releitura, uma discussão das obras do Karl Marx para mostrar de que maneira que esses temas apareceram, de que maneira que eles não apareceram, de que maneira que eles foram negligenciados e a relevância e a necessidade de discutir isso. É importante a gente discutir que a Silvia Federici não está fazendo uma obra não é uma discussão que busca invalidar a obra do Marx ou que busca dizer que ele não abordou as mulheres, porque ele abordou o tema das mulheres e o tema do patriarcado, mas e a Silvia Federici vai falar disso. O objetivo da Silvia Federici é mostrar especificamente a partir dessa perspectiva, da perspectiva do trabalho, de que maneira que essas discussões estão representadas na obra do Karl Marx. Ela vai falar especificamente sobre isso. Então tem muitas questões que são bastante interessantes da gente analisar, e apesar de ser discussões que tiveram mais relevância na década de 70, ainda continuam bastante contemporâneas, e especialmente hoje, talvez a gente já consiga pensar aí a década de 70 como sendo um momento que a gente teve um espaço de transformação em relação à presença da mulher no mercado de trabalho. A gente hoje já consegue ter uma dimensão maior de quais foram as conquistas, quais foram as perdas, quais foram as transformações de modo amplo em relação a essa presença de uma forma diferente que era anteriormente. Então vamos falar sobre isso aí. Hoje a gente discute os capítulos 1 e 2, e no próximo vídeo, que vai sair daqui 2 semanas, a gente discute os capítulos 3, 4 e 5. A gente vai dizer aqui, como sendo trabalho doméstico, uma coisa bastante ampla. Quando a gente está falando de trabalho doméstico, na obra da Federici, é importante a gente ter consciência que a gente não está falando só do arrumar a casa, só do lavar louça, só do lavar roupa. A gente está considerando o trabalho doméstico tudo que tem a ver com as atividades reprodutivas. O que tem a ver com as atividades reprodutivas? O que significa falar sobre atividades reprodutivas? Atividades reprodutivas têm a ver com toda e qualquer atividade que tenha por função produzir novos sujeitos, e aí, né, se a gente está numa sociedade capitalista, produzir novos sujeitos aptos a existirem numa sociedade capitalista. E isso dá um trabalho do caramba. Então vai muito além de um trabalho cotidiano ali do lavar-louça, do lavar-roupa, desse cuidado básico com a casa. A Silvia Federici está falando de trabalho doméstico aqui como uma coisa grande, como uma coisa ampla, que ainda hoje, né, se a gente pensar no Brasil, ainda hoje, ainda está a cargo, essencialmente, principalmente das mulheres. Por mais que a gente já consiga falar em divisão de tarefas e consiga falar em compartilhamento de tarefas, esse trabalho ele ainda é majoritariamente das mulheres, e por isso
a partir de textos escritos ali no começo da década de 70. Por isso, a Silva Federici é importante que esse trabalho seja remunerado, para que ele comece a ser visto como um trabalho. Um texto da Bell Hooks, ela vai falar sobre o trabalho doméstico, ela vai falar que é um trabalho invisível, de fato, né? Ninguém pensa, por exemplo, sobre quanto trabalho dá para você produzir uma criança apta para o capitalismo, um adolescente apto para o capitalismo, que estude no horário que tem que estudar, que produza no horário que tem que estudar, que seja submisso, que consiga existir dentro da estrutura capitalista. Ninguém fala sobre quanto dá de trabalho para a produção dessa criança, para que essa criança esteja no mundo de uma forma a não causar grandes trabalhos. E a Silvia Federici fala que para a gente consiga perceber os impactos e o trabalho que isso dá, é importante a gente começar a entender que isso é um trabalho. E aí a gente pode começar do conceito de trabalho em Marx, que ele vai classificar como sendo duas coisas. Ou a gente tem o trabalho criativo, né, que é esse trabalho que a gente faz no nosso ócio, por exemplo, um trabalho de escrever, um trabalho de produzir intelectualmente, um trabalho de escrever, de produzir arte. Então, tudo isso é um trabalho criativo, é um trabalho, e ele vai falar de outro tipo de trabalho, que é o trabalho que se faz nas fábricas, né? Esse trabalho que ele vai utilizar dessa ideia, desse conceito, para começar ali uma certa consciência em relação à questão do proletariado. Então, a gente tem dois tipos de trabalho. O trabalho da mulher, ou o trabalho das atividades reprodutivas, não está incluso em nenhum dos dois. E a Silvia Federici vai falar, poxa, então a gente precisa começar a falar desse trabalho aí para a gente começar a ter processos e etapas de transformação. Vamos começar a nossa discussão do livro, a gente vai passando devagar em relação à sequência, a gente vai buscando seguir bem certinho a sequência, para a gente ter uma discussão completa aí da obra. Uma crítica que ela vai fazer à obra do Marx, ou o pensamento do Marx, é que ela vai dizer que ele confiava demais no que ele vai chamar de ciência, né, no caráter progressista da ciência e da indústria como produtora de condição material para a transição ao comunismo. Então era como se naturalmente, conforme a ciência fosse se desenvolvendo e a indústria fosse se desenvolvendo, a gente tivesse ali o desenvolvimento de um pensamento crítico junto ao proletariado, fosse natural que a gente fosse ter uma chegada ali ao comunismo. E aí ela vai dizer que por isso mesmo os temas das mulheres acabavam sendo um pouco invisibilizados, porque era como se essa evolução fosse natural, como se naturalmente a indústria fosse englobar o trabalho da mulher, e aí chegasse um momento em que isso não fosse mais ser uma questão. E a gente percebe hoje que continua sendo uma questão para as mulheres trabalhadoras, ainda continua sendo uma grande dificuldade esse processo de conciliar a produção de filhos aptos para o capitalismo, o cuidado com a casa, o cuidado com o esposo, o cuidado com outras pessoas da família. Então, tem uma série de trabalhos que a mulher ainda precisa continuar gerenciando, na maior parte das vezes, sozinha, e que isso acaba ainda hoje, século XXI, ainda acaba sendo um tema relevante. O primeiro capítulo chama Planejamento Contra-Estratégico na Cozinha, e ele é de 1975. Uma coisa interessante do Patriarcado do Salário é que são vários capítulos escritos pela Silvia Federici em diferentes momentos. Então, o primeiro começa ali em 1975 e isso vem avançando. Ela escreve justamente no momento em que esse movimento para a remuneração do trabalho doméstico, para a remuneração das atividades reprodutivas, está muito em debate, está muito em discussão. Ela é, inclusive, uma das gestoras desses movimentos, ela é uma das gestoras desse pensamento, então, por isso, falar sobre ela é tão importante. Então, o primeiro texto dela ali, Planejamento Contra-Estratégico na Cozinha, ela vai falar justamente dessa ideia de que quando se valoriza um determinado tipo de trabalho, quando a gente hipervaloriza esse trabalho, que é o que acontece nas fábricas, e desconsidera todo o trabalho para as atividades reprodutivas, tem uma certa desunião na própria esquerda, como se tivesse uma certa desunião, e essa desunião é como se fosse a própria desunião do sistema de estratificação social. É como se houvesse uma sequenciação de qual trabalho vale mais, qual o trabalho que é mais importante. Não é o trabalho das mulheres. E aí, por conta disso, ela vai dizer, essa desunião se repete aqui, e esse problema, ele vai gerar outros problemas mais adiante. Mais adiante, tem um outro tópico que ela insere,
e que novamente faz a gente pensar muito no que acontece contemporaneamente. Ela vai dizer que a esquerda aceitou o salário como a linha divisória entre trabalho e não trabalho, produção e parasitismo. Então, é como se, para a gente considerar trabalho, para a esquerda considerar trabalho, o salário fosse ser essa grande linha divisória ali. Então, você trabalha numa fábrica e você tem salário, então isso que você faz é um trabalho de fato. O trabalho que as mulheres exercem dentro das casas não tem um salário, então por isso não é considerado um trabalho, porque ele não tem remuneração. E isso vai provocar uma outra divisão, que é a divisão entre produção e parasitismo. É como se o trabalho do homem, né, a gente vai fazer essa divisão aqui, mesmo reconhecendo que a gente tem muitas mulheres nas fábricas, mas a gente está pensando aqui especificamente nessa divisão, porque era a divisão que fazia mais sentido naquele momento. Então era como se esse trabalho que fosse do homem fosse mais importante, porque ele é um trabalho de produção. E então se esse homem trabalha, recebe um salário, ele produz. A mulher, o trabalho que ela faz, ele é invisível, ela não tem um salário por aquilo, então ela é uma espécie de parasita. Ainda hoje a gente vê esses discursos, especialmente quando a gente vê sobre caras reclamando no divórcio, que a mulher acaba ficando com metade das coisas que era dele, olha que absurdo. Acaba pegando tudo que era dele, acaba ficando com a casa, acaba tendo que ter direito à pensão depois que eles se divorciam. E aqui a gente volta para essa discussão. Quando a gente tem uma lei que vai falar, olha, não importa quem era que fazia o trabalho produtivo, não importa quem era a pessoa que trazia renda para casa, para a construção de uma família, todo mundo precisa trabalhar, ainda que o trabalho da mulher não seja remunerado. Então, ainda hoje, a gente ainda percebe essa divisão de produção e parasitismo. O cara que trabalha para fora e que acaba construindo na cabeça dele sozinho o império, ou acaba construindo um patrimônio, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da roupa dele, cuidando das coisas dele, isso acaba não sendo visto como um trabalho. No momento da divisão, aí essa mulher vai ser vista como essa parasita, como essa pessoa que está tirando tudo desse pobre homem sofredor que lutou tanto para construir um patrimônio. Só que, novamente, a gente volta para aquela ideia. O trabalho reprodutivo, ele é um trabalho extremamente complexo, ele é um trabalho contínuo, né? Sendo um trabalho contínuo, isso precisa ser considerado, então, como um trabalho, e para isso precisa necessariamente de remuneração. Apesar de não ser um trabalho remunerado, a Silvia Federici vai chamar isso de trabalho para o capital. Isso aqui é muito maravilhoso, voltei para reler essa discussão algumas vezes, porque é muito complexo, né, a gente pensar no que é esse trabalho que é invisível, né, que ela vai chamar de trabalho oculto, é invisível, não é remunerado, não é valorizado nem pelas pessoas que estão na casa, e que ela vai dizer, isso vai além de limpeza da casa, né, ela vai dizer, ela vai chamar isso, ali em determinado momento ela diz, a disponibilidade de mão de obra bem disciplinada, então o trabalho reprodutivo, né, o trabalho doméstico, ele é isso, é a produção de uma mão de obra bem disciplinada e condição, que é a condição essencial para a produção em todos os estágios do desenvolvimento capitalista. Então, primeiro a mulher vai fazer ali, vai produzir essas crianças que sejam dóceis, depois produz adolescentes que sejam dóceis, para quando essa criança, esse adolescente chegar na idade adulta, ele ser um sujeito dócil que atende ao capitalismo, que tem essa vontade de vencer pelo trabalho pessoal, que tem essa vontade de produzir, né, de receber seu salário, produz muito mais para receber um salário maior, ainda que fique com uma fatia ridícula desse trabalho que ela produz, que esteja disposta a vender seu tempo para o capital, para a produção desse sujeito. Esse trabalho que essa mulher executa, ele é completamente invisível. Ela vai falar, inclusive, que isso tem a ver com essas variações que vão tendo de um país para o outro, que também tem a ver com o trabalho reprodutivo. Né? Pouco importa quantos filhos a mulher quer ter, ou se ela não quer ter, ou se ela quer ter filhos, sei lá, mais adiante. Ela vai dizer o seguinte, em países que precisa de uma população maior, essas mulheres vão ser forçadas a ter mais filhos, né? Vão ser forçadas a produzir mais crianças. Em países que tem muita gente,
essa mulher vai ser forçada e vai ser coagida a ter menos filhos. Se a gente pensa no aspecto de racialização aí, se essa mulher for negra ou recebe auxílio social, essa mulher ter filho vai ser considerado um problema de Estado aí. Então, se é uma mulher aqui no Brasil que ganha Bolsa Família, é a mulher que as pessoas vão olhar e falar assim, né, tá tendo filho ainda, tá fazendo mais um filho, né, porque ela recebe isso que é o auxílio social do Estado. Né, ou se é uma mulher muito pobre, as pessoas vão olhar para essa mulher e vão julgar quantos filhos ela tem, né, porque aqui a gente olha, inclusive, para a produção de crianças por meio dessa ótica do capital. Então, essa mulher, mesmo, né, para muito além de um processo de cuidar da casa, toda a sua existência ela é condicionada nisso que é produzir uma mão de obra bem disciplinada para o capitalismo. Mais adiante ela também vai dizer, olha só, que isso também é problemático para o homem. É uma discussão que a gente tem feito mais contemporaneamente, do quanto que a necessidade de manutenção dessas estruturas também pode causar uma série de sofrimento para o homem. Então ela vai dizer que, ali que tem um momento que o cara que ele queira ser um sujeito que combate essas estruturas, ele não pode porque ele precisa sustentar a esposa e as crianças, né? Então, se tem uma mulher e se tem crianças dependendo desse homem, esse homem ele não pode, de repente, tentar alterar um pouco a sua condição. Ele não pode ficar um tempo, de repente, sem trabalhar, sei lá, para estudar, para se especializar, porque ele precisa continuar trazendo o salário para dentro de casa. No capítulo 2, intitulado O Capital e a Esquerda, ela começa abordando sobre a década de 60 e sobre a dificuldade que as mulheres estão encontrando nesse período em permanecer dentro da militância, para permanecer dentro dos grupos de esquerda, e isso especificamente porque na década de 60 a gente começa a ter o crescimento do feminismo, a gente começa a ter a articulação de movimentos feministas. A gente já sabe que os movimentos feministas foram muito mal recebidos pela esquerda, né? Porque parecia que estavam tratando de problemas muito específicos das mulheres e que esses problemas muito específicos das mulheres não era relevante para o todo, não era relevante para o grupo. Então, a gente vai ter um enfrentamento muito significativo nesse momento, que as mulheres estavam tentando levar para o grupo questões relevantes para o grupo das mulheres e que também deveriam ser consideradas relevantes para o grupo dos homens, mas que acaba fazendo com que haja um embate muito grande entre homens e mulheres, entre líderes da esquerda e entre lideranças feministas, e isso acaba fazendo com que muitas mulheres saiam, né, se ausentem dos movimentos de esquerda, justamente porque não se sentem ali mais bem recebidas ou não se sentem mais representadas por causa dessas diversas divisões ali. A gente vai ter outras divisões que vão acabar surgindo dentro do próprio movimento feminista, quando as mulheres negras acabam levantando suas pautas, com a esquerda, isso também vai ser uma frequente, quando pessoas negras acabam levantando suas pautas. Então, a impressão que se dá naquele momento é que as lideranças queriam trazer pautas que fossem consideradas legítimas e válidas, qualquer pauta que trouxesse a voz de grupos e de pessoas minorizadas acabavam sendo consideradas como problemas de segunda ordem. Apesar disso, ela vai trazer vários outros motivos para dizer que não é exatamente por isso que esses temas eles não são considerados pela esquerda. Ela vai dizer que para manutenção da estrutura, para manutenção e para produção ainda de trabalhadores e de manutenção dos trabalhadores nos campos de trabalho, é necessário que a mulher continue tendo esse trabalho de produção invisível. Então, ela vai falar, inclusive, da manutenção da estrutura nuclear, da família nuclear. Isso é importante, ela vai citar exemplos como da Rússia, e ela vai citar exemplos como da China, para dizer que a manutenção da família nuclear ela é valorizada porque essa manutenção ela é importante para a manutenção dessas estruturas e para poder fazer, vamos dizer assim, com que o homem continue ocupando esses postos de trabalho. Então ela vai dizer que a libertação da mulher não é importante para a esquerda, naquele momento que ela está trazendo. Essa libertação não é importante para a esquerda, e essa libertação pode atrapalhar determinadas lutas e determinadas pautas consideradas ali como pautas gerais, mas que na verdade são as pautas dos homens. Então ela vai dizer que a esquerda tem dificuldade de receber essas demandas, a mulher tem necessidade de receber essas pautas, justamente porque a ideia é com que essa mulher não ocupe esses postos de trabalho. Isso começa a se alterar quando começa-se a ter uma nova
visualização em relação a como que a mulher pode estar também nesses postos das fábricas. Então, vai se considerar, por exemplo, quais são os postos que são inferiorizados dentro do espaço das fábricas para que as mulheres ocupem esse papel. Se a gente for pensar no papel de limpeza, quem vai executar prioritariamente é a mulher. Então a gente vai perceber que as atividades mal remuneradas das fábricas agora sim começam a ser atribuídas às mulheres, porque são cargos que os homens não estão querendo mais. Então, conforme isso vai acontecendo, aí essa dinâmica do espaço da mulher vai se modificando, mas apesar disso, apesar dessa modificação nessa dinâmica, a mulher não deixa de ser responsável pelo trabalho reprodutivo. Ela, na verdade, vai acumular funções. Esses 2 primeiros capítulos, eles mostram pra gente, juntos, uma discussão que é muito importante a gente ter quando a gente fala de feminismo, que é essa ideia de que, às vezes, a gente entende que o trabalho liberta, de que o trabalho nos empodera. É muito importante a gente entender que isso é meio que falacioso, né? Hoje, se a gente for pensar na estrutura como a gente tem, o trabalho, na verdade, ele faz com que a mulher, obviamente, a gente está falando de modo geral, tá? A gente não de experiências individuais. A gente vai entender que, a gente vai perceber que o trabalho, na verdade, acaba sendo mais uma coisa que a mulher acumula. Então, além de produção de crianças e adolescentes dóceis, para que no futuro sejam adultos dóceis, além do cuidado da casa, além do cuidado com familiares, além do cuidado com o marido, agora a mulher, ela executa também, entre todos esses, ela executa um trabalho remunerado, e esse sim vai ser considerado trabalho, porque é esse que é o trabalho remunerado. Os outros são pouco vistos. A gente discute hoje os capítulos 3 e 4, e então já temos uma discussão sobre os capítulos 1 e 2. Quando a gente discute livros teóricos por aqui, alguns deles eu gosto de fazer discussão mais lenta, para a gente conseguir aprofundar um pouco o debate, para a gente aprofundar a discussão. Então temos uma discussão sobre os primeiros capítulos, hoje sai 3 e 4, e mais adiante a gente vai discutindo os capítulos restantes. Você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ajudar aí na divulgação do canal, mandar o vídeo aí para quem você acha que gosta de feminismo, que precisa entender um pouco mais sobre feminismo. Destacando que essa discussão já era para ter saído há pelo menos uma semana, mas eu tava com a voz muito ruim, ainda estou, minha voz ainda tá em processo de recuperação, tava com a voz ruim, não tinha condição de gravar, mas hoje, com uma semana de atraso, estamos razoavelmente bem, então hoje a gente tá aqui para conversar um pouco. Já visto também, gente, que se parecer de repente que eu tô derretendo, é porque eu realmente tô derretendo mesmo. A gente tá nessa belíssima semana, que é a semana mais quente do ano até agora. Então, se você tá vendo esse vídeo por esses dias, provavelmente você tá derretendo também. Se você tá vendo o vídeo mais pra frente, talvez seja uma situação um pouco melhor ou não. Hoje a gente começa então a nossa discussão do capítulo 3, que é intitulado Gênero em O Capital, de Marx. Nesse capítulo aqui, a Silvia Federici continua a discussão dela em relação a de que maneira que as questões de gênero, de família, de trabalho doméstico aparecem na obra marxista, e aqui ela vai partir especificamente do Capital. Ela começa dizendo que hoje a gente meio que vive uma espécie de resgate dessa obra do Marx, é como se a gente voltasse para essa obra para tentar entender de que maneira que as categorias que ele estabelece lá, de que maneira que as classificações que ele estabelece lá podem servir para a gente poder analisar a questão do feminismo hoje dentro de uma sociedade contemporânea. Então ela diz que tem acontecido esse resgate, né? Tem existido esse resgate para tentar entender o marxismo de uma outra maneira, a partir de uma outra leitura, já com discussões que naquele momento ainda não eram tão desenvolvidas, com a questão do racismo, do colonialismo, do machismo, do patriarcado, enfim, ela diz que tem havido esse resgate e ela vai tratar disso especificamente nessa obra. Ela começa, uma das primeiras coisas que ela vai dizer é que não é que a questão do gênero não apareça na obra marxista, não é que a questão da exploração da mulher ou da questão da situação patriarcal das mulheres não apareça nessa obra, mas ela vai dizer que falta uma abordagem em especial em relação às questões de trabalho, do trabalho desenvolvido pela mulher e especificamente do trabalho doméstico. Ela diz que falta uma mulher na obra marxista para isso, e isso não é pouca coisa, porque isso vai ser definidor, inclusive, das relações de trabalho que a gente tem no momento contemporâneo. Uma outra coisa que também vai ser importante que ela destaca que existe na obra do Marx é a ideia de que o método dele, o materialista histórico, ajudou a gente a entender que essas construções sociais, que hoje é muito fácil da gente perceber, né, de divisões de trabalho, de divisões de
gênero, de papéis de gênero, tudo isso hoje que é mais simples a gente entender, naquele momento ainda era algo que muitas vezes se acreditava que era algo natural. Então ela vai dizer que o método do Marx, materialista histórico, ajudou a desconstruir essas hierarquias e a entender que, na verdade, aquelas construções que eram muitas vezes vistas como naturais, como funções do homem ou funções da mulher, na verdade tratava-se de uma construção social e cultural. Silvia Federici vai dizer que as questões da exploração da mulher e também a exploração da criança vão aparecer aqui, especialmente no livro 1 do Capital. Ela vai dizer que a gente tem descrições muito importantes que não eram feitas em outras obras anteriores. Então ela vai citar vários momentos em que o Capital vai dizer em relação a mulheres que rastejavam seminuas para dentro das minas, de mulheres que trabalhavam 14 horas sem alimentação, de crianças que eram tiradas no meio da noite suas camas para poder trabalhar. Ela diz aqui que esse trabalho ele era exercido enquanto houvesse um músculo, um nervo, uma gota de sangue para explorar. Então ela vai dizer que o Marx escreveu isso muito bem e de uma forma que não havia antes na literatura, de forma que se pudesse compreender qual era de fato a condição de exploração das mulheres e também a questão da exploração das crianças. Apesar disso, ela vai dizer que essa descrição ela era exatamente descritiva, não tinha uma análise disso. Qual que é a diferença? Ela vai dizer que em relação à questão do proletariado, temos uma análise das condições de exploração. E essa questão da mulher, a gente tem isso, a gente tem uma descrição. Da mesma maneira, ela vai dizer que falta igualmente a análise dessas mulheres como agentes responsáveis de lutar em benefício próprio. Enquanto ela vai dizer que, em relação a outros grupos, há uma análise de como que esses grupos se articulam, de como que esses grupos se agenciam, de como esses grupos lutam contra a exploração das quais são vítimas. Aqui ela vai dizer que as trabalhadoras fabris, elas aparecem exclusivamente como vítimas, como se não houvessem uma resistência por parte dessas mulheres, como se não houvessem mulheres atuantes também na Revolução. A gente pode pensar, então, no por que para Federici era tão importante que essa descrição e essa análise do trabalho das mulheres, e aqui a gente vai chamar trabalho das mulheres de trabalho reprodutivo e de trabalho doméstico. Então, por que para ela era importante que o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico estivessem descritas e analisadas na obra do Marx? E aqui ela começa dizendo que tem duas classificações de trabalho na obra marxista. Primeiro, que é do trabalho como algo livre, então um trabalho criativo, um trabalho artístico, a gente já está falando aqui de um tipo de trabalho. E a segunda forma de trabalho é o que ele vai chamar de trabalho alienado, que não é o trabalho que te garante autorrealização, mas é um trabalho que pode te garantir um caráter formativo, que pode te garantir conhecimento, que te garante aptidões. Então a gente tem tanto um trabalho livre, né, que você faz livremente porque você quer, quando a gente tem um trabalho alienado, que é o trabalho que você precisa fazer, mas que de certa forma te obriga ou te impulsiona a procurar uma profissão, a estudar, a se fortalecer, a se formar de alguma maneira e a desenvolver uma formação. Então ela vai dizer que existem esses dois tipos de trabalho classificados na obra do Marx. O trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho que a gente disse no outro vídeo, de formar cidadãos aptos para o trabalho, né? E o trabalho doméstico, eles não são classificados em nenhuma dessas categorias. Então dá a impressão de que com a entrada das mulheres nas fábricas e voltadas para esse trabalho alienado, pensando aí no surgimento de uma sociedade comunista, dá-se a impressão de que essas problemáticas relacionadas exclusivamente às mulheres até aquele momento seriam solucionadas. E hoje a gente consegue ver que não, que essas problemáticas não foram solucionadas, que a gente não tem, de fato, uma independência da mulher a partir do trabalho, que era isso que o Marx dizia que iria acontecer. Com o aprimoramento das fábricas, a gente vai tendo um processo de independência que vai acontecendo, mas que não vai acontecendo para a mulher justamente porque ela não vai, historicamente, deixando de ser a principal responsável pelo trabalho doméstico e pelo trabalho reprodutivo. Porém, o que o Marx provavelmente não previu, como a Federici vai dizer, é que a partir do momento que começa a haver revoluções e começa a haver movimentos em relação ao direito dos trabalhadores, ao direito dos trabalhadores fabris e também em relação ao comunismo, de fato, o que vai acontecer é que a classe capitalista vai novamente atuar de
uma maneira a manter, né, o seu poder, e vai começar aí uma reinvenção do que ela vai chamar, do que vai ser chamado mais adiante de família proletária, e a gente vai ter novamente aqui as mulheres, por uma série de movimentos, por uma série de propagação de valores ideológicos, sendo convidadas novamente a voltarem para os seus lares, saírem das fábricas como elas estavam, que eram espaços que elas estavam ganhando. Então, novamente, aqui a gente tem uma reestruturação da família trabalhadora, uma reestruturação da família proletária. A gente tem o papel do homem sendo fortalecido dentro das fábricas, então esse homem começa, de repente, a ganhar um salário mais alto, a ter um pouco mais de direitos, e essa mulher, ela vai novamente para dentro de casa, então dá essa impressão para esse sujeito, para esse homem, que é assim que as coisas têm que funcionar, que essa é a ordem natural das coisas. Então, enquanto a mulher está ali buscando pela sua entrada nas fábricas, pelo seu direito ao trabalho remunerado, essas discussões parecem que fazem uma projeção positiva ali para o futuro. Mas quando a classe capitalista percebe o perigo disso e começa novamente aqui, não, então a gente precisa fortalecer a imagem desse homem, essa mulher volta para dentro das casas e a gente mantém a estrutura como ela precisa continuar funcionando. Né? A gente continua tendo trabalhadores, a gente continua tendo sujeitos que vão, né, continuar gerando trabalhadores, então o trabalho reprodutivo continua existindo, o trabalho doméstico continua existindo e as coisas funcionam como tem que ser para uma sociedade capitalista. Isso era uma discussão que a gente já tinha feito aqui no canal quando a gente falou da história da sexualidade. A gente está falando ali da passagem do século XIX para o século XX, e aí vai ter uma alteração muito significativa nesse período que vai envolver, inclusive, como a gente falou na época, sobre o discurso de controle da sexualidade. Então, essa liberdade da mulher provavelmente parecia muito perigosa nesse momento. Essa mulher estava trabalhando, essa mulher estava questionando ali alguns aspectos da sua liberdade sexual. Então, há um processo de reinvenção, né? Há um crescimento de um discurso moralista e há também um resgate aí da família nuclear. Essa mulher volta para dentro das casas, sai das fábricas, esse trabalhador, homem, permanece das fábricas e agora com um pouco mais de valorização, e aí as coisas funcionam da maneira como elas precisam acontecer para a manutenção das estruturas. A gente tem corpos docilizados aí produzindo as atividades que eles precisam produzir. E aí, gente, se lá no capítulo 3 ela começa questionando, e aí, pessoal, se lá no capítulo 3 ela começa dizendo que as feministas estão fazendo um resgate da obra do Freud para discutir aspectos feministas contemporâneos, no início do capítulo 4, que é intitulado Marx, Feminismo e a Constituição dos Comuns, ela se pergunta quais ferramentas, quais princípios e quais ideias do marxismo podem ser aplicáveis hoje. Então, se a gente volta para buscar essa obra, de que maneira que essa obra ela pode nos auxiliar a propor movimentos feministas transformadores de fato atualmente na contemporaneidade. E aí ela começa dizendo que o principal elemento é, sem dúvida, a possibilidade de constituir participantes de práticas comunais. Então ela vai resgatar bastante essa ideia ao longo do capítulo 4 para dizer que a gente hoje busca constituir práticas comunais que escapem da lógica do mercado capitalista. Então aqui a gente já está falando de formas diferentes de revolução do que a gente tinha à época do Marx. A gente pensa sobre tais questões de forma diferente, mas ela vai dizer que essa ideia ela permanece muito necessária, que é a ideia de que a gente precisa construir práticas comuns que sejam completamente desprendidas das lógicas do mercado contemporâneas. Então, ou seja, a gente precisa pensar um feminismo que seja completamente alheio às lógicas do mercado, às lógicas capitalistas. É justamente por isso que ela vai dizer que para a gente conseguir compor um feminismo que seja de fato anticapitalista, e na minha opinião a gente só pode pensar em feminismo se esse feminismo for anticapitalista, não dá pra gente querer se desprender das categorias marxistas, não dá pra gente passar por Marx. Necessariamente a gente tem que passar pelas discussões do comunismo, pelas discussões do socialismo, pelas discussões marxistas, pra gente poder entender de que maneira que a gente pode constituir práticas menos hegemônicas atualmente, mas que agora a gente já tem uma série de outras discussões que a gente consegue associar a isso. A gente já consegue pensar em discussões de fato antirracistas, a gente consegue pensar de fato em discussões que pensem também na exploração da natureza, que também são discussões fundamentais ao feminismo. Então a gente consegue pensar em tudo isso e articular com discussões teóricas que são basilares para a gente pensar de fato na produção de um pensamento anticapitalista. Ela traz então o pensamento do Frantz Fanon para fazer uma crítica importante à obra do Marx, que é a ideia de que ele pensa meio que prioritariamente no trabalho como sendo um trabalho assalariado. Então pensar necessariamente
somente na condição do proletário naquele momento, era pensar no trabalho no proletário industrial metropolitano, ou seja, do trabalhador das cidades. Necessariamente, quando se pensa nesse sujeito como central para as discussões marxistas, para a questão da revolução, para a questão das revoluções, para a questão das revoluções contra o capitalismo, para a questão das revoluções naquele momento, se esquece uma série de outras categorias de trabalho. Aqui a gente falou até agora do trabalho reprodutivo e do trabalho doméstico, mas a gente vai pensar também no trabalho escravizado, no lugar das pessoas colonizadas, no lugar dos trabalhadores não assalariados, que naquele momento, obviamente, tinha e não tinha pouco. Então, pensar na ideia de trabalho como sendo meio que prioritariamente desse trabalhador proletário metropolitano, do trabalhador das cidades, é meio que esquecer todas as outras categorias e propor uma revolução que vai ser meio que parcial. Tá, e aí quando essa revolução acontecer, todas essas outras categorias de trabalhadores, o que acontece com ela? Outra discussão que ela vai fazer mais adiante é a ideia de lugar. Então, para o Marx, era como se necessariamente essas revoluções fossem acontecer prioritariamente nas fábricas. E a Federici vai dizer que essas revoluções elas acontecem antes nos ambientes mais restritos possíveis, nas famílias. Então, ela vai dizer que para uma mulher começar uma rebelião contra o sistema, essa rebelião no sentido de que consiga elaborar estratégias para combater o capitalismo junto com outras mulheres, ela primeiro vai ter que se rebelar contra os seus pais, contra os seus maridos. Então essa revolução acontece dentro de casa. Da mesma maneira que ela vai dizer que trabalhadores negros, para poder começar a exigir seus direitos e seu espaço dentro da revolução, vão ter que lutar contra outros trabalhadores, contra trabalhadores brancos. Então ela vai dizer que esses espaços precisam ser prioritariamente os espaços menores, os espaços das famílias, os espaços domésticos, para que essas revoluções aconteçam de fato, transformando a vida de todo mundo, não só naquele momento em quem era o trabalhador proletário, o trabalhador das fábricas. A Federici vai tratar também longamente em relação ao que Marx considerava como o caminho ideal para a revolução acontecer, que era por meio do fortalecimento da indústria moderna. Então era como se Marx visse como muito positivo o crescimento da indústria moderna e como se fosse só por meio da indústria moderna que o trabalhador fosse conseguir de fato sair daquele lugar de exploração. Ela vai dizer que ele vai dizer que essas indústrias modernas precisariam ser extremamente desenvolvidas para que todo o trabalho social necessário fosse substituído pelas máquinas, vamos dizer assim. Porque ela vai dizer que a gente chegou no lugar de desenvolvimento dessas máquinas, a gente chegou no lugar de desenvolvimento tecnológico que permite hoje que a gente consiga visualizar o que se concretizou das previsões de Marx até agora. Ela vai dizer que, apesar de a gente já substituir aí boa parte do nosso trabalho pelas máquinas, a gente ainda tem um grande número de trabalhadores fabris e, de fato, o trabalho das mulheres, eles não foram substituídos. Ela vai falar, inclusive, de máquinas que foram projetadas para cuidar de criança, para amamentar, mas isso, obviamente, não deu certo. E esse trabalho, necessariamente, pode se desenvolver o quanto for, que ele vai precisar ainda de sujeitos para desenvolver, para desempenhar, e, necessariamente, ainda hoje, esse trabalho, ele é prioritariamente desenvolvido pelas mulheres. Mesmo das mulheres que trabalham, quem substitui essa mulher é uma outra mulher dentro do espaço doméstico para que esses trabalhos continuem sendo feitos. Então, é como se essa função, até hoje, não fosse assumida de forma significativa pelo público masculino. Pensar, então, a possibilidade de criação de lugares comunais a partir da obra do Marx, mas considerando a contemporaneidade, a relação com a qual a gente vivencia hoje, a gente precisa pensar em dois aspectos, como ela vai apontar. Primeiro, que é o uso da natureza, que não se previu quando se falava do fortalecimento das indústrias modernas. Hoje, exatamente, dia 22 de setembro, que é o dia que eu tô gravando, na semana mais quente de 2023 até agora, a gente pode perceber claramente as consequências do que foram as indústrias modernas para a exploração da natureza. Hoje a gente vivencia muito claramente as consequências disso tudo, ao mesmo tempo em que a gente consegue perceber que hoje a gente precisa fortalecer essas relações de outras maneiras, valorizando talvez os espaços menores e não os espaços maiores. O que ela vai dizer é que, a partir do fortalecimento do capitalismo e da renovação, das diversas renovações que o capitalismo foi tendo ao longo da sua existência, uma coisa que é óbvia é que a gente vai tendo o apagamento das culturas locais e das práticas locais. E ela vai dizer, então, que o fortalecimento dessas práticas locais, elas precisam ser resgatadas para que a gente consiga pensar sobre o uso da natureza de uma outra maneira, sobre o fortalecimento de comunidades de outra maneira e sobre uma tentativa de minimização
minimização da redução da perda de espaços culturais. Então ela vai dizer que conforme as indústrias modernas vão avançando, vão crescendo e vão tomando forma, a gente vai minimizando, ou a gente vai perdendo de fato muita coisa que é cultural e que é local. Então ela vai dizer que o fortalecimento de espaços menores, mesmo, sei lá, mesmo que seja num bairro, numa comunidade pequena, são estratégias de criação de comunidades que precisam ser fortalecidas e precisam ser consideradas como muito válidas, ao contrário de pensar prioritariamente numa grande revolução de um país inteiro. Ela fala, então, no momento em que se vivencia, especialmente por parte das pessoas mais jovens, um desejo de transformação e um desejo de resgate do muito que foi perdido com o avanço do capitalismo. E ela vai dizer que pensar nesse desejo, a partir necessariamente desse desejo, nos permite pensar uma série de pequenas revoluções que são muito importantes, que parecem ser pouco significativas, mas que são muito importantes. Pensar na transformação dos nossos espaços locais, então, hoje tem muito valor, porque nos resgata e nos fortalece a pensar naquilo que era dito há muito tempo atrás, na criação de espaços comunais, só que agora reconhecendo os limites das ações individuais e mesmo os limites das ações coletivas. De fato, o que a gente conclui então desse capítulo é que para a gente pensar num feminismo necessariamente anticapitalista, a gente precisa pensar na transformação das nossas realidades, na transformação das realidades locais, para que a gente consiga ir alterando gradativamente os espaços maiores, mas a partir de uma ação legítima de desejo do sujeito. Hoje a gente fala sobre os capítulos 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 se intitula A Revolução Começa em Casa, Repensando Marx, Reprodução e Luta de Classes. E uma coisa muito, muito peculiar que fica presente aqui nesses dois capítulos, a Silvia Federici está falando meio que o tempo inteiro que a discussão que ela faz do Marx, ou as ponderações que ela faz em relação a algumas lacunas que existem na obra do Marx, não tiram a importância dele, a importância que ele teve, inclusive para a discussão de aspectos relacionados ao que a gente chama aí de causas das mulheres. Então ela está dizendo que ela está apontando especificamente alguns aspectos, algumas lacunas profundamente importantes, obviamente, não é pouca coisa, mas que ao mesmo tempo ela vai fazer como que se diz? Ela vai meio que minimizar as críticas dela, porque se você vai lendo, realmente aparecendo que ele deveria ter falado isso, é profundamente importante. Então, basicamente, o que ela vai dizendo é: nada tira a relevância deste homem. Então é isso. A gente vai lendo aí, discutindo alguns aspectos, e assim como o Federici, a gente vai ressaltando aí que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E logo no início ali do capítulo 5, ela começa discutindo um aspecto muito positivo, de fato, da obra do Marx, que é meio que uma capacidade de prever algumas coisas que dariam muito errado no futuro, ou quais seriam as consequências de algumas coisas. A primeira coisa que ela vai dizer é sobre a globalização. Então, a ideia o começo da globalização ali parece ter aspectos positivos, mas ela vai dizer que se aponta, né, de alguma forma na obra do Marx, que esse processo ele iria ser muito negativo a longo prazo, a ponto de, né, submeter tudo à lógica de produção do lucro e do mercado. Então, culturas locais, aspectos muito específicos de determinados países, da cultura de determinados países, tudo isso, de repente, está regido aí sobre a lógica do mercado, a lógica do lucro, como a gente percebe muito claramente hoje, mas que naquele momento talvez fosse meio que fatalista demais dizer, e que ele já conseguia perceber. E a questão dela diante disso, assim, é como que ele não conseguiu prever que o modo como as relações entre homens e mulheres, especificamente o modo como a relação da mulher com o trabalho nas fábricas, foi se alterando, e essas alterações teriam consequências muito prejudiciais no futuro, que hoje a gente colhe muito bem. É importante a gente dizer ou perceber em relação à leitura desses dois capítulos que a gente vai ter aqui uma alteração ou algumas alterações que vão acontecer no que a gente pode chamar de estrutura de família. No capítulo anterior a gente meio que já sinalizou isso quando a gente falou da criação da família proletária, e essa família proletária, ou a criação dessa família proletária e alterações que acontecem ali em determinado momento da história, século XIX e as primeiras décadas do século XX, conta de alterações político-econômicas. Todas essas alterações vão fazer que existam muitas alterações em relação à participação das mulheres no mundo do trabalho remunerado, e essas alterações vão deixar marcas profundas que a gente sente hoje. O que é importante dizer isso? A necessidade a estrutura familiar que a gente conhece hoje é uma estrutura fabricada, é uma estrutura criada. Então, essa ideia de patriarcado também foi uma ideia
família criada. A gente já discutiu outros livros e outras autoras e autores que discutiram a questão do patriarcado, e a gente foi percebendo que cada sociedade ou cada momento histórico é patriarcal à sua maneira. Então a gente tem alterações no modo, né, como a exploração das mulheres acontece, e é necessário a gente pensar sobre isso. Porque o modelo, ou os modelos que a gente tem hoje no mundo ocidental, foram modelos fabricados em algum momento, e é crucial saber disso para não achar que sempre foi assim, porque nem sempre. A gente teve outras formas de existência do patriarcado, melhor ou pior, aí já é uma outra questão. E aí isso explica, de certa forma, os outros capítulos, e explica o tom que ela dá na obra, justamente porque ela vai dizer que essa criação da família proletária dura mais ou menos ali de 1860 até a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu de alteração nesse momento, relacionado ao tema que a gente está dizendo, foi a exclusão gradual das mulheres e de crianças do trabalho fabril. Então, mulheres e crianças, a gente já sabe, né? A gente tinha mulheres e crianças trabalhando em condições extremamente exploratórias até esse momento, e durante esse período são grupos que vão sendo retirados do trabalho fabril com argumento de proteção, com argumento de que tinha que manter a estrutura da família, com argumento de que esses grupos precisavam ser protegidos, todos esses argumentos muito bonzinhos que a gente já conhece, mas que na verdade vão ter outras justificativas não tão positivas assim. Então, a criação da família proletária vai fazer com que crie a dona de casa proletária, né? Então, a mulher proletária, na verdade, é a mulher responsável pelo cuidado da casa e do trabalho doméstico, então, né? Como se essa mulher estivesse trabalhando nas fábricas, ela é retirada das fábricas, ela é agora alguém que trabalha em casa, ela é uma dona de casa proletária, que não tem salário, que não recebe um salário por isso, mas que em contrapartida vai ter um outro produto que surge disso, que é o salário familiar. Esse salário familiar vai ser um negócio que vai deixar marcas muito profundas na estrutura dessa família, porque agora a gente pode pensar em duas estruturas. Primeiro, que é a de uma melhora de condição para a vida do homem trabalhador. Então, esse homem que também trabalhava em condições de exploração absurdas, isso começa gradativamente, não é uma coisa que é do dia para a noite, mas gradativamente esse homem começa a ter mais horas de descanso, esse homem começa a ter uma elevação substancial do seu salário, que agora justifica, né, a mulher ficar em casa sem receber salário. Então, o salário que era, cada um tinha o seu salário, homem, mulher e criança, agora a gente tem um único salário que é responsável por suprir toda essa família. Então, por causa disso, crianças saem das fábricas, mulheres saem das fábricas, e isso faz o quê com a cabeça do homem? Obviamente, esse homem vai se sentir mais poderoso do que nunca, que agora ele tem sujeitos dependendo dele, e esse homem vai receber uma grana que justifique, né, que valide isso, e que valide, de certa forma, ele como homem de uma forma diferente. Então, esse sujeito que passou de profundamente explorado, trabalhando muitas horas, em condições muito absurdas, ele começa a receber um salário maior, a mulher dele está em casa, o filho dele está em casa, isso dá uma mexida com a cabeça e com o ego desse sujeito, a ponto de agora ele assumir uma postura de masculinidade diferente, e as mulheres também vão ter que mudar um pouco a sua postura, justamente por causa das alterações desse sujeito. Em outro momento, a Federici vai dizer que, inclusive, isso está relatado em vários outros livros, de que em algum momento era fundamental que as mulheres ficassem esperando esse homem no dia do pagamento, na porta da fábrica, ou no caminho, porque ela tinha que pegar esse dinheiro, esse salário, para poder pagar as contas. Ela tinha que pegar esse dinheiro antes dele torrar tudo com prostituta e com bebida, porque entre o caminho da fábrica até esse homem chegar em casa, esse dinheiro já não existia mais. Então, a mulher, para poder não morrer de fome, né, nem os filhos morrerem de fome, ela tinha que ficar esperando esse homem na porta das fábricas para poder pegar o salário. E isso, né, não era tão simples assim, porque a gente vai ter todo um processo de construção de violência, inclusive física, desse homem que não iria entregar o dinheiro tão facilmente assim para a mulher. Então a gente tem várias alterações que vão deixando marcas muito profundas, e sobre um discurso também muito religioso, de que a mulher precisa ficar em casa, a mulher precisa ser protegida. E sempre que eu leio sobre isso, assim, ultimamente, quando eu leio sobre isso e lendo esse livro especificamente, me vem muito uma angústia, porque isso é muito comparado com discursos muito contemporâneos de mulher que acha, mulheres que realmente acham, e também, novamente, sobre um discurso muito religioso, de mulheres que realmente acham que precisam ser protegidas, de
que mulheres precisam ser cuidadas, precisam ser amparadas psicologicamente, financeiramente pelo homem, e isso é um produto dessa passagem aí do século XVIII para o século XIX, do século XIX para o século XX, e que vai criar essa mulher aí que deseja essa proteção excessiva. E aí essas mulheres nunca pensam na consequência disso, justamente porque elas se justificam tudo isso aí por uma perspectiva religiosa de que Deus vai prover, Deus vai mandar para ela um presente de Deus que seja bom o suficiente, com grana o suficiente para bancar a família. Mas a gente vê o início disso, vê como que isso surgiu, é muito curioso, porque justamente essa mulher estava lá nas fábricas, ela estava nesse lugar, né? Ela podia construir uma outra história se não fosse a criação dessa família proletária que começa inicialmente em Inglaterra, Estados Unidos, depois vai se difundindo para outros países da Europa e que vai atingindo aqui países em desenvolvimento como o nosso em algum momento. Mas é sob essa justificativa aí, né? Esse sujeito que começa a se sentir muito poderoso quando ele começa a receber uma grana maior e ter melhores condições de trabalho, e que vai entrar em confronto com essa sua família que ele precisa proteger, mas que na verdade ele não vai proteger coisa nenhuma. Tem duas justificativas do porquê que essas alterações vão acontecendo. A primeira justificativa é, nessa transição do século XIX para o século XX, os movimentos revolucionários eles estavam ganhando força, eles estavam começando a se mostrar perigosos. Então, a classe capitalista vai começar a pensar em estratégia de dirimir, né? Precisa dizimar essas revoltas, ou pelo menos que essas revoltas que forem acontecendo, que aconteça, mas que não aconteça a ponto de alterar significativamente como o jogo político e econômico funciona. Então, essa alteração da família proletária acontece entre um dos motivos muito fortes é esse aqui. Precisa-se elaborar estratégias de silenciamento dos grupos revolucionários. Como a gente está passando por um momento de transição ali de famílias agrárias para famílias urbanas, a gente tem essa alteração, né? As cidades industriais estão crescendo, é um momento perfeito, justamente porque agora a estrutura das fábricas, a estrutura do trabalho vai ser diferente. Inclusive tem obras que vão discutir como que é exatamente esse momento dessa formação, né? Que vai se atender algumas demandas desse sujeito que está ali trabalhando para que ele se sinta confortável em relação àquilo. Então, para esse sujeito, para esse homem que está ali na fábrica e que agora está ganhando mais, está tendo melhor condição de trabalho, quando ele chega em casa, a casa dele está limpa, a comida dele está feita, a criança dele está cuidada, para esse homem é muito mais confortável do que quando ele chegava e a mulher estava às vezes trabalhando também. Então ele chega em casa, a casa está uma zona, a criança está sendo cuidada de qualquer maneira, inclusive tem uma discussão sobre o uso de opioides pelas babás, então ali a babá às vezes está cuidando de um monte de criança, droga as crianças todas para ficarem quietas. Então a gente tem esse sujeito que vivia nessa estrutura e que agora ele vive numa estrutura mais confortável para ele. Como o mundo já era profundamente patriarcal, fica fácil para esse sujeito adquirir uma nova forma de dominância, uma nova estrutura de dominância. Então isso se resolve nesse primeiro momento. Mas a outra razão pela qual essa família proletária precisa ser criada, e aí a gente tem motivos econômicos mais específicos. A razão é que a gente estava passando numa alteração, numa forma de economia muito específica. Então a gente antes tinha que a Federici vai chamar aqui de trabalho leve, né, ou indústria leve, na verdade, que era a indústria que lidava, sei lá, com algodão, que era uma estrutura de trabalho, e que agora começa a lidar com outro tipo de produção, que vai mexer com aço, vai mexer com ferro, vai mexer com uma estrutura de trabalho que vai ser mais puxada, vamos dizer assim. E aí começa a se perceber que as crianças não estão dando mais conta de suprir aquele trabalho. Então a gente pode pensar em crianças, meninos, meninas que trabalhavam ali com 8, 9, 10 anos nas fábricas, 12, 14, 16 horas, e mulheres também, em condições subhumanas. Quando essas crianças chegavam nos 40 anos, quando muito, não estavam mais dando conta de fazer nada, assim. Então a gente tinha um sujeito, uma pessoa adulta ali, que já estava no zero, que já não dava mais conta de produzir. E aí vai ter uma frase que é muito cruel no livro que Federici usa, que ela vai dizer, a indústria, é uma citação, aliás, ela vai dizer, a indústria capitalista e a família proletária não estão dando conta de colocar trabalhadores nas fábricas. Então precisa se reinventar uma forma de colocar esses trabalhadores nas fábricas e que se chegue ali numa idade adulta pleno de capacidade produtiva. Então, essas alterações acabam acontecendo por isso. Quando esse homem começa a ser o provedor da família, essa família fica em casa, essa mãe fica em casa cuidando desse homem trabalhador,
trabalhador, cuidando desse pequeno ser em desenvolvimento aqui, desse pequeno produto, né? Porque é um produto, desse pequeno produto que logo vai estar ali no chão da fábrica. E esse sujeito que está sendo produzido, essa criança que está sendo produzida, vai ser produzida em condições um pouco melhores. E aí, quando ele chegar na idade adulta, ele vai estar pleno ali na sua capacidade produtiva, não vai chegar nos 40 anos todo arrebentado, porque não aguenta mais trabalhar desde que é pequeno demais. A grande crítica, então, da Federici em relação a Marx nesse aspecto é justamente de que ele previu várias tragédias que iriam acontecer posteriormente, mas que essa questão da família ele não conseguiu ver, justamente porque para ele meio que dava essa impressão de que esse era um problema que iria se resolver gradativamente, que as mulheres meio que em algum momento voltariam gradativamente para as fábricas e que isso não aconteceu da forma como deveria acontecer. A mulher volta, né? Essa mulher, essa trabalhadora que tinha saído do universo do trabalho das fábricas, ela volta a trabalhar em algum momento, mas por outras razões, e que essa estrutura que já tinha sido construída, ela não se altera. A gente pode dizer que até hoje a estrutura da família proletária é a mesma. Por mais que a mulher tenha, essa mulher classe média baixa, por mais que essa mulher tenha voltado para os postos de trabalho, a gente pode pensar mesmo que profissionais liberais, trabalhadoras, sei lá, médicas, advogadas, professoras, engenheiras, além das mulheres que ocupam ali o chão da fábrica, a gente pode pensar que essa mulher ainda mantém essa estrutura da família proletária. Ela ainda é a principal responsável pelo cuidado doméstico, ela é ainda responsável por cuidar do homem, ela é ainda responsável por cuidar da casa e da família, e quando, por alguma razão, ela não pode, ela vai precisar do apoio e da ajuda de outras mulheres. Mesmo que ela consiga uma creche ou uma escola em tempo integral, em algum momento alguém vai ter que cuidar dessa criança e majoritariamente, né, a gente não fala mais em exclusividade, mas majoritariamente, quem vai exercer essa função no lugar dessa mulher é uma outra mulher, seja uma mulher que esteja sendo remunerada por isso, seja uma mulher da família que cuide, que precisa cuidar, mas que de qualquer maneira essa estrutura da família proletária não regride, né? Apesar de a gente ter passado muito tempo, essa estrutura não regride, ainda que a mulher já tenha voltado a ocupar os postos de trabalho. O que também vai ajudar e também vai fazer com que todas essas mudanças deem muito certo é o fato de que os trabalhadores também eram contra, em sua maioria, a presença das mulheres nas fábricas, porque, de certa forma, acabava tirando postos de trabalho dos homens, mas principalmente porque isso dava um certo poder para as mulheres. Teve uma lei em algum momento, que era uma lei que legalizava o salário individual. Esse homem que tinha completo poder em relação à mulher, de repente, por causa de algumas alterações da legislação, ele começa a se ver disputando espaço, olha só, com as mulheres e perdendo com a possibilidade de perder seu pleno domínio em relação a ela, porque agora elas têm salários individuais. Quando isso tudo começa a ser muito perigoso, tanto para os homens quanto para os setores econômicos, vai ser muito fácil alinhar todo esse discurso e fazer com que as mulheres voltem ali para o ambiente doméstico. Essa oposição em relação à presença das mulheres nas fábricas e nos postos de trabalho vai ser tão intensa, inclusive com a criação da primeira Internacional dos Trabalhadores, em 1804, que era uma organização que o Marx liderava, que tinha como objetivo aí fomentar e organizar todas essas estratégias de revolta. Essa primeira associação internacional aí em prol organizada pelos trabalhadores vai demorar mais ou menos uns 7 meses depois da fundação para aprovar a presença das mulheres. Então, essa primeira Internacional dos Trabalhadores ali, ela vai ser de trabalhadores mesmo, de trabalhadores homens, porque as mulheres não eram bem-vindas, apesar de elas já estarem trabalhando, elas estarem nas fábricas, delas serem extremamente vulnerabilizadas nos trabalhos das fábricas, as mulheres não eram bem-vindas a ponto de precisou meses, ali, quase um ano, para essa primeira Internacional receber, né, aceitar que existissem mulheres naquele espaço, como se elas não fossem trabalhadoras também. E aí essa Associação Internacional dos Trabalhadores tinha várias sessões, e uma das sessões era a sessão 12, que era considerada a sessão mais feminista. E que essa sessão em específico, por falar de liberdade da mulher, por falar de prazer da mulher, por falar do espaço das mulheres nos lugares de trabalho, essa associação vai ser muito combatida. Inclusive o Marx participou da campanha para fechar a sessão 12. Então, quando a gente tem ali numa organização, finalmente, de trabalhadores, que a gente vai ter mulheres proeminentes lutando por esses direitos das trabalhadoras, a gente vai ter vários homens, inclusive o Marx, falando, fecha esse negócio aí, que só pode sair coisa ruim. É importante a gente pensar que a gente estava num momento muito delicado, e era um momento delicado, inclusive, para construir e solidificar opiniões. A gente pode pensar
pensar em dois aspectos ali. Mulheres e crianças trabalhavam nas condições mais vulnerabilizadas de todos os postos de trabalho ali. Inclusive vai ter relatos em alguns livros de meninas de 12, 13 anos que trabalhavam nas minas de carvão, que trabalhavam seminuas. Então, além do trabalho explorado, tinha o seu corpo explorado. E o Marx, ele era a favor da participação das mulheres no mercado de trabalho, do trabalho das fábricas, ele era a favor, mas ao mesmo tempo ele estava denunciando ali as condições subhumanas desse trabalho. Só que, a partir do momento que ele vai ser contra essa condição de exploração, ao mesmo tempo isso fortalece o discurso de grupos que lutavam pelo salário familiar. Então é muito complicado, porque era como se, a partir do momento que ele começa a falar assim, olha, mulheres estão trabalhando ali em condição degradante, o pessoal que era contra a presença das mulheres nas fábricas vai falar qual que é a solução? Tirar as mulheres das fábricas. Ninguém tem a ideia brilhante, até porque não era interessante, lógico. Ninguém vai levantar o discurso de que mulheres talvez precisassem só ter melhores condições de trabalho e que isso já seria bastante coisa. Voltando naquela ideia da criação da família proletária, essa família vai ser criada e voltando àquela discussão sobre a criação da família proletária, essa família vai ser criada dentro de um tempo aí razoavelmente significativo. Primeiro começa com uma percepção aí de que as mulheres, é como se essas mulheres não tivessem habilidades domésticas, e isso vai ser considerado um problema, mas tem um discurso maior e mais importante, que é da ideia de que as mulheres não estão mais interessadas em produzir a próxima geração fabril. Então essa vai ser a percepção geral em algum momento. Essas mulheres estão usando métodos contraceptivos, estão usando métodos abortivos, estão deixando os filhos negligenciados. Então isso vai ser um problema, porque se percebe que essa mulher não está mais interessada em exercer aí essa produção de novos corpos para trabalho. E aí vai ter uma série de alterações que começa, né, necessariamente no discurso. Então começa-se a ver cursos domésticos, cursos de cuidados domésticos, aulas sobre temas domésticos, e essas aulas nas escolas públicas. Então essa mulher que de repente não tinha habilidade com cuidado doméstico, ela começa a ter, porque ela é ensinada em relação a isso. E aí isso vai crescendo. Ao passo que isso vai acontecendo, os salários dos homens vão aumentando gradativamente. A gente tem ali, primeiro tem um aumento de 30%, depois 40%, depois os salários vão aumentando de forma mais substancial em alguns lugares, mais do que outros. Então, esse homem ele vai se empoderando aos poucos. E aí chega um momento em que começa a ter um controle direto em relação à maternidade. Começa-se a ter inspeção em relação a como que as mulheres estão cuidando dos filhos, e casos de filhos negligenciados, a mulher vai ser punida. Então, necessariamente aqui tem esse discurso extremamente afirmativo de que é a mulher a responsável pelo cuidado do filho. Se chega ali alguém responsável pela inspeção e o filho está largado, a culpa é da mulher, porque agora ela é a mulher proletária, ela é a dona de casa proletária que precisa ficar em casa, e se precisa ficar em casa tem que cuidar dos filhos. Vai começar a ter agora maior controle de opioides, então drogas que mães e babás davam para as crianças começam a ser controladas. Quando dá merda, a culpa vai cair nesse caso, especificamente no colo da mulher. Pensando na produção discursiva disso, tem um outro ponto que é bastante necessário da gente pensar, que a gente pode pensar num discurso que está voltando com certa força hoje, que é da mulher de valor e da mulher sem valor. Isso surge também nesse momento, porque essa mulher que ela vai sendo retirada das fábricas e vai sendo convidada a voltar para o espaço doméstico, essa mulher vai se questionar em relação à figura da prostituta. Então ela vai pensar, olha só, a prostituta aqui ganha mais grana, tem mais liberdade, não precisa ficar produzindo criança. Então tem uma certa disputa, uma certa preocupação dessas mulheres que agora vão ter que ser mães em tempo integral em relação a essas outras mulheres aqui que estão vivendo com maior liberdade, às vezes com mais grana, e que não precisa ter esse controle o tempo inteiro em relação ao seu corpo, em relação ao que ela produz. E aí vai começar todo um discurso de essa aqui é essa dona de casa, essa aqui é essa mulher do lar, essa aqui é a mulher de verdade, esse sujeito excluído, esse sujeito que é à margem da sociedade. Então a gente percebe que até essa ruptura, essa divisão entre as mulheres foi produzida socialmente, foi produzida culturalmente. Precisou se elaborar um discurso de que uma mulher vale mais e uma mulher vale menos, para que essa mulher falasse, não, eu não vou ser aquela porque aquela
aquela tem um outro valor, aquela é um corpo fácil, aquela é uma mulher depravada, aquela é uma mulher sem moral. Então precisa se elaborar, inclusive, esse discurso para que essas rupturas entre mulheres acabe possibilitando a solidificação. Tem um ponto que certamente é um dos que eu mais gosto no livro, que é quando ela vai dizer que essa criação da família proletária fez com que essa mulher agora se isolasse de outras mulheres, porque em determinado momento, quando essas mulheres estão trabalhando nas fábricas, elas têm a oportunidade de compartilhar experiências, de tratar das violências individuais que elas sofrem, procurar apoio. E isso é fundamental para a gente ter o fortalecimento de mulheres ainda hoje, né? Então, se você é uma mulher que está sozinha ali, você vai ter que lidar com as suas coisas também de modo sozinho. E aí, quando essas mulheres estão em casa novamente, elas não têm mais um possível suporte que ela poderia ter de uma outra mulher. E isso vai fazer com que essas mulheres estejam profundamente enfraquecidas. Começam a ser enfraquecidas por várias razões, mas começam a ser enfraquecidas também pelo isolamento. Quando essas mulheres estão isoladas, ela não tem outras mulheres para quem recorrer. Quando essas mulheres estão, então, isoladas, forçadas a trabalhar no espaço fechado de casa, sem o próprio dinheiro e sem limite para a hora de trabalho, a gente vai perceber que a criação da família proletária deu muito certo para o homem e deu muito errado para a mulher, e que isso vai deixar marcas profundas demais, a ponto de até hoje a gente sentir ainda que as relações de trabalho já estejam nos alterando de alguma forma. A gente conversa um pouquinho sobre o capítulo 7, que é Notas sobre Marx e Ecologia, no qual a Silvia Federici vai fazer uma análise da obra marxista para mostrar como que esse tema, como que a exploração da natureza estava presente na obra do Marx, e também como que esse tema foi abraçado pelo pensamento feminista da década de 60, da década de 70, e como que essas duas análises conversam. A Silvia Federici vai partir especificamente de um ponto bem problemático da obra do Marx, bem contraditório, na verdade, que é o momento em que ele diz que seria necessário passar por uma espécie de desenvolvimento capitalista para que a gente conseguisse desenvolver o socialismo. Então, a Silvia Federici vai partir especificamente dessa crítica para poder pensar, bom, como que é possível pensar na construção do socialismo a partir do desenvolvimento capitalista, se ele já tinha descrito em sua obra as problemáticas e os prejuízos relacionados ao trabalho das fábricas, e como que não se analisa naquele momento especificamente quais são os prejuízos especificamente para a natureza, para a construção de uma sociedade capitalista forte, que pudesse posteriormente, em algum momento, dar margem para a construção de uma sociedade socialista. E isso vai ser especialmente contraditório justamente porque a obra do Marx já adiantava alguns problemas relacionados à exploração capitalista da natureza, inclusive pensando mesmo na exploração dos animais. Então tem uma série de tópicos que já estavam presentes na obra dele, como era insustentável a exploração capitalista em longo prazo relacionada à natureza, os maus tratos que os animais acabavam sendo submetidos, a divisão entre cidade e campo, como se houvesse um trabalho que fosse mais adequado, mais produtivo, e o trabalho do campo fosse meio que um trabalho subdesenvolvido, um trabalho meio primitivo. Então todos esses pontos já estavam abordados na obra do Marx, mas ainda assim uma parcela do texto dele vai defender que era necessário passar por esse momento de exploração capitalista para que se chegasse no desenvolvimento de um pensamento socialista mais sólido e da aplicação desse pensamento socialista. Um outro ponto que também vai estar bastante presente na obra do Marx e que Silvia Federici também vai criticar é relacionado ao desenvolvimento das máquinas, que é talvez um momento muito parecido com o que a gente vive agora. O pensamento do Marx defendia muito o desenvolvimento de máquinas que a gente pudesse reduzir o trabalho manual. E aí a Silvia Federici vai partir da ideia de que isso serve para alguns tipos de trabalho. Trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, ele não tem como ser desenvolvido por máquinas, mas que você desenvolva tecnologicamente máquinas que consigam desenvolver algumas tarefas. Ainda assim, isso não reduz o trabalho dos sujeitos, ainda que em alguma maneira facilite, mas o trabalho dos sujeitos, o trabalho humano, continua sendo essencial e continua sendo bastante presente. E também em relação ao fato de que, para o desenvolvimento dessas máquinas, a gente precisa passar por um processo excessivo de exploração dos recursos naturais e de envenenamento da terra. Então parece contraditório quando ela analisa em relação ao fato de, bom, para que a gente possa chegar
a construção de um país socialista ou de um pensamento socialista forte o suficiente para ser maior do que o capitalismo, a gente precisa passar pelo desenvolvimento de uma acumulação capitalista forte a ponto de construir e de produzir riqueza. Mais adiante ela vai falar também em relação ao fato de que essas discussões acabam sendo muito abraçadas Mais adiante ela vai falar também que essas discussões acabam sendo muito abraçadas por algumas correntes feministas, e hoje a gente tem o ecofeminismo para provar isso pra gente muito bem, de que isso acaba sendo uma discussão importante para as mulheres, porque passa por uma reinvenção do uso e de exploração da terra, que também acaba sendo uma preocupação muito presente nos debates feministas. E ela vai dizer que vai ser especificamente na América Latina que essas discussões vão acontecer com mais força, justamente porque a globalização vai impelindo, de certa forma, o uso e uma exploração da terra que vai ser muito perceptível em comunidades que antes não funcionavam sob uma lógica capitalista exploratória e não funcionavam sob uma lógica de alienação da cultura. Então, quando essa exploração chega em países da América Latina ou em comunidades específicas da América Latina, vai ter também, de certa forma, uma resistência por parte de grupos de mulheres que vão mostrar o quanto isso acaba sendo predatório para a terra e o quanto isso tem de consequência para gerações que vêm posteriormente. Quando os efeitos dessa exploração capitalista chegam em lugares em que antes não chegava, é que se consegue perceber os prejuízos disso, tanto para o presente quanto os prejuízos disso em longo prazo. Essa exploração, ela não é positiva ou ela não pode gerar nada positivo justamente porque ela é um fim em si mesma. Acaba por ser irremediável e não se consegue pensar em outras formas a partir dessa exploração. Por mais que naquele momento fosse meio que óbvio que não dava para se prever o quanto que a natureza sofreria com a consequência do desenvolvimento capitalista, com o desenvolvimento das máquinas, com o desenvolvimento das fábricas, por mais que naquele momento não desse para prever com exatidão o quanto que isso seria exploratório para a terra e o quanto que isso também seria extremamente prejudicial para comunidades mais preservadas, ao mesmo tempo a Silvia Federici vai fazer justamente essa crítica de que havia uma sinalização, naquele momento ainda já havia uma sinalização de que o capitalismo ele traria inúmeros prejuízos. O questionamento dela vai ser justamente numa perspectiva de tentar entender por que se tudo isso estava sinalizado naquele momento, ainda assim ele enxergava o capitalismo como uma etapa fundamental para o desenvolvimento do socialismo. Não parece fazer muito sentido justamente porque ele já sinalizava todos esses prejuízos na obra dele, ainda que não dava para prever o quanto que isso seria mais catastrófico do que ele tivesse imaginando. Aliás, a gente tem uma série aqui no canal que se chama Vertentes Feministas, na qual falta um vídeo sobre ecofeminismo, que é com certeza o feminismo que menos tem leitura, mas de qualquer maneira, quando a gente pensa sobre ecofeminismo, a gente consegue perceber que essa ideia dela tem muita validade, de para as mulheres em algum momento começa a se tornar fundamental também pensar na exploração da natureza, pensar na exploração dos recursos naturais, pensar na exploração dos animais, para a gente poder entender quais são as formas que a gente pode preservar, de que maneira que a gente pode preservar o planeta em relação aos seus recursos e por meio de quais formas, de quais estratégias isso tem de fato um vínculo também com o pensamento feminista. Por mais que pareçam temas distantes, a gente falar sobre ecologia, a gente falar sobre feminismo, quando a gente fala sobre feminismo, a gente fala na reinvenção de formas de se relacionar mesmo. E necessariamente a gente fala da tentativa e da busca da gente desconstruir formas de exploração de um grupo por outro grupo. E necessariamente isso também tem a ver com a exploração da natureza. Se a gente pensa na reinvenção de formas de se relacionar e na forma de lidar de forma mais saudável com os grupos e de tentar entender como se constrói os grupos de dominância, necessariamente a gente também perpassa, ainda que pareça distante, a gente também perpassa pelo entendimento, pela busca de entender de que forma que isso também atinge a natureza. Gente, é isso. Fechamos então a nossa discussão sobre o patriarcado do salário. Se você tem outras obras para indicar que sejam fundamentais à compreensão e ao entendimento do feminismo, deixa aqui nos comentários que a gente vai inserindo nas nossas discussões teóricas que a gente acaba fazendo por aqui. Até mais!